Das heißt, er nimmt auf und das heißt, ich gehe jetzt ins Meeting rein. Starten. Ja, das ist ein bisschen um das nicht machen. Seitenverkehrt, ne? Ja. Recording in progress. Auch aufzeichnen tut er auch gleich mit. Das ist schön. So, das heißt, wir sind jetzt drin. Das heißt, wir sind mehr als pünktlich drin. Ah ja, da kommt jetzt Christina. So, dann müssen wir erstmal probieren, ob wir uns gegenseitig hören. Dein Mikrofon ist an. Ja, das. So. Sie sieht doch gut aus mit dem roten Hintergrund. Ja, nur Sehr dekorativ. Die Steckdose müsste noch ein bisschen, muss noch ein bisschen weiter Dekorativ. Muss ein bisschen weiter rüberkommen, sodass du, ja genau, das müsste ich. Also, so, ne? So. So, Fabio ist auch schon da. Der kommt auch noch, genau, stimmt. Ja, klar, wir stimmt, sind heute zu dritt. So, heute ohne Piadas. Sem piadas hoje. So. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, doutora? Tudo bem, doutor? Tudo e com vocês, tudo bem? Tudo jóia aqui também. Que bom. Tá. Então, eu acho que a primeira pergunta que o Roger está preocupado por causa do prazo referente ao Darcy, né? O Darcy, aquela causa lá, se vocês querem assumir o caso dele. Können die dabei sitzen? Eu não... O Fábio a gente não tá escutando, né? Não tá escutando? Mas enquanto ele... o Fábio a gente não tá ouvindo ele. Ah, tá. Mas enquanto ele vai ajeitando aí... O que eu posso dizer? Eu nem cheguei a comentar com o Fábio sobre esse processo do Darcy, tá? Sim. Mas eu não vejo problema em... Se o Fábio não quiser assumir, eu assumo o processo, tá? Eu preciso fazer... O que eu preciso agora? Até o dia 20, a gente precisa juntar uma procuração do Roger para mim, que eu mando para vocês, tá? Sim. E aí depois eu vou analisar esse processo. Eu olhei ele, vi que foi um processo bem, assim, conturbado, levou tempo para conseguir sair a carta de citação, né? Teve a questão da pandemia. Então, tudo isso eu quero deixar bem especificado, né? O que a gente tem até agora, que pelo que eu consegui perceber é pouca coisa, tá? Assim, em termos de andamento de processo. E não é nem por responsabilidade do advogado anterior, tá? Sim. É uma questão de andamento dentro do fórum mesmo, tá? Porque, infelizmente, Gravataí, e o Dr. Fábio tem experiência de Novo Hamburgo, até para fazer um contraponto, Gravataí é um fórum que anda para trás. Ele anda muito devagar, tá? Entendi. Então, aí quando a gente tem pressa, e aí a gente quando quer que as coisas se resolvam, e aí piora. Então, deixa o processo do Darcy, combinamos o seguinte, envio uma procuração, mais certo amanhã de manhã. Sim. O Roger assinar para mim, aí eu vou, nesse meio tempo, converso com o Fábio se ele vai querer participar ou não, mas aí é eu e ele aqui, tá? Mas a procuração vai para o Roger entre hoje e amanhã. Tudo tá? bem, não, é porque exatamente a gente estava preocupado por causa do prazo. Depois eu acredito que é porque tem que dar a resposta referente ao pedido do juiz, né? Para se manifestar, né? E só para, né? Mas tudo bem, então tá resolvido isso daí, tá? Então eu acho que agora podemos falar sobre a audiência do dia 24. Fábio, tu quer... Assim, a audiência no dia 24, ela basicamente é para comprovar que a Sandra não trabalhou e que ela não ajudou financeiramente em nada, tá? Porque o processo da separação, até eu e a doutora Cris acharíamos desnecessárias a audiência, mas como a Sandra pediu, a gente trouxe as testemunhas para relatar o que aconteceu. Mas a gente está pedindo a validade do pacto antinupcial que foi assinado não foi na Alemanha, foi na... Dinamarca. Doutora, Na Dinamarca. Dinamarca. Isso. Né? Então, assim, porque assim,
houve um erro na tradução lá no consulado de Berlim, na embaixada de Berlim, que eles, ao invés de colocar a separação final de aquestos, eles botaram separação total de bens. Então isso está errado desde que o Holger veio para o Brasil. A gente viu esse erro quando o Holger nos procurou para fazer a defesa dele. Mas em termos, uma pergunta, em termos jurídico, tem alguma diferença, na verdade, porque mesmo se tiver separação de bens, ela tem que comprovar de onde que veio o recurso, né, para comprar, né? Não, estava no nome dela, não precisaria comprovar nada. Separação de bens é exatamente para isso, é feito para bloquear ou para proteger o patrimônio de um dos cônjuges. Sim, mas mas... não é essa discussão, né? Como tem toda essa questão, a gente precisa cuidar bastante do depoimento do Holger. Ela vai tentar tirar o Holger do sério. Entendi. Nós fizemos o seguinte, a gente fez uma lista das perguntas, né? Cronográfico também, né? O que a gente tinha combinado, né? As perguntas que feitas para Sandra, aí eu acredito que nós fizemos em alemão, depois a gente vai fazer a tradução. Na verdade, já tem uma tradução que ele fez automático, não tive tempo ainda de fazer a correção. Na verdade, tem algumas coisas que não são bem traduzidas, né? E depois a gente ia enviar para vocês para ver o que é conveniente, né? Para usar na audiência o que não. Tá? Mas a princípio também era, tipo assim, para contar a história, como que o Holger conheceu a Sandra, desde o início, aonde que conheceu, depois que o Holger, desde o início, pagou a passagem para a Alemanha, casamento durante os primeiros anos, inclusive, o Holger, ele sustentou ela 100%, ela não trabalhou, né? Ela foi, na verdade, ganhou um salário do Holger, né? Só para a mantença dele, mas... 11.200 Euro. Né, não importa agora o valor, ele falou que é 11.200 euros total, mas ele que fica o responsável para sustentar ela. E as perguntas para fazer para ela, tipo assim, se ela sabia da situação financeira do Holger, qual que é a situação financeira dela, da família dela, se ela ganhou alguma coisa, alguma herança, que ela pudesse justificar a compra do sítio, né? E como que foi comprado o sítio, qual que foi os meios de transferência do dinheiro, se ela tinha conta, se ela fazia saques, onde que ela guardava o dinheiro, se foi depósito em outra conta. Todo esse negócio aqui, na verdade, as perguntas, né, que a gente colocou no papel. Tá. Depoimento pessoal não é prova, tá? Depoimento pessoal se procura confissão. Isso que vocês estão dizendo, a gente já pediu a cópia das declarações do imposto de renda, né? Então, assim, a gente já falou que ela não trabalhava. Quando ela se manifestou, ela não disse o contrário. Então, isso é um fato em conteste. Eu não preciso perguntar o que já tem no processo. Entendi. Tá? Entendi. Isso é uma coisa que precisa ficar claro. O depoimento pessoal de uma parte não se está procurando prova. É só confissão. Entendi. Tá? A gente disse que ela não trabalhou e que ela dependia do Holger. Cabe a ela provar que trabalhou. Entendi. Não, inclusive, vamos dizer, a gente só colocou o que tiver lá dentro do processo, pode tirar. Vamos dizer, o que a gente colocou no papel que a gente achou que era interessante para discutir. Mas o que vai ser usado, o que vocês que decidem, né? Tá? Isso daí é só que a gente fez uma relação relativo ao tempo, né? Mais ou menos. Exatamente por exemplo, o testemunho dela, eu acho que os dois testemunhos não servem para nada. Eles não sabem de nada. Aproveitando, quem Sim. são a Patrícia e o Paulo? São amigos, conhecidos? O Paulo, ele é policial, tá? Policial militar, que eles conhecem desde o dia 2010, 2011, que ele frequenta o sítio, conheceu através das denúncias que a Sandra fazia já na delegacia, né? Sobre os vizinhos. Eles passaram de vez em quando tomar um café. Mas eles não sabem nada da vida financeira do Holger e nem da Sandra. Ah, mas então nós podemos dizer que eles são amigos. Que eles eram amigos, né? Ou conhecidos. Conhecidos. Eu acredito que amigo é demais. Conhecidos, né? Porque, inclusive, eu conheço a polícia militar, eles são muito interesseiros, né? Então, eles vêm, às vezes, para querer alguma coisa.
Sandra hat die im Polizeirevier Morungava kennengelernt. Während ich im Internetcafé war sie immer bei den Polizisten. Porque ela frequentava muito a polícia, né, em Morungava, e ela fazia uma certa amizade, né, mas não amizade para ir convidar para jantar ou para almoçar, não. Era tipo uma passagem de vez em quando e tomava um café, e trocava algumas ideias. Mas nada, uma amizade íntima, né, no caso. E a Patrícia? A Patrícia, ela é bióloga, né? Sie hat Projekte bei uns gemacht mit Bäumen. E trabalhou num projeto de implantação de algumas árvores na propriedade e fazia, na verdade, um serviço também remunerado, né? Acho que da comunidade. Das waren Spenden, die wir da gekriegt haben. Na verdade, ela ganhou, parece que ela trabalhou para o município e eles fizeram uma doação de árvores e ela deu a orientação como que planta. Wenn jemand eine Strafe gekriegt hat, dass er Bäume pflanzen musste, hatte sie die Bäume organisiert, bei uns gepflanzt und der hat es dann bezahlt. Eles tinham que recuperar umas áreas degradadas e receberem as plantas para reflorestamento. E ela acompanhava essa doação das árvores e fazia acompanhamento técnico. Então ela fez uma certa amizade, mas nada pessoal. Sie hat ungefähr 300 bis 500 Bäume bei uns gepflanzt. Ela plantou uns 300 até 500 árvores na propriedade. E o Roger tem uma ideia porque a Sandra indicou essas duas pessoas, o que elas podem testemunhar, já que não podem falar da situação financeira. Ich habe Paulo gesagt, dass Sandra, also das, was ich dir gesagt habe, dass Sandra Bargeld geklaut a única coisa que o Roger falou pro Paulo, mas eu acredito que não tem nada a ver nesse processo, que ele disse para Paulo que a Sandra roubou 660 mil reais dele. Und zu Patricia habe ich gesagt, weil ich ein Foto bei Facebook gesehen habe, dass sie doch darauf achten soll, dass der Teich nicht verpflanzt wird, damit kein Dammbruch kommen kann. Und darauf wurde sie dann zickig. E para Patrícia, ele mandou, parece que fez um comentário no Facebook, né, que ele viu uma foto da lagoa, da propriedade, que ele viu que ela estava cheia de invasão de plantas, né? E ele reclamou para a Patrícia que ela deveria cuidar como bióloga, dar alguma assessoria para impedir que tomasse conta da água, né? Só isso. E ela não gostou. Ela falou que ela não quer contato com ele. Mas isso ele falou depois que ele já tinha sido retirado do sítio. Sim. Tá. Ich habe aber auch die Bilder no Facebook gesehen. Porque ele comentou as fotos, na verdade, que ela postou. Ele achou que é necessário que ela é bióloga e ela deveria se manifestar sobre uma manifestação tão grande, né? Ich habe eine Umwelt... E, na verdade, ela como bióloga, ela deveria saber o que seria bom para o meio ambiente e o que não, né? Mas eu acredito, a gente estava conversando, inclusive, o que eles podem alegar. Ela, como bióloga, ela deve saber que o sítio está na propriedade da Sandra, nome. Só. Eu acho que não tem outra coisa para ser... Às vezes pode alegar que... É bem como o Fábio falou, né? Na verdade, também no meu entendimento, a nossa prova maior é documentos, que o Roger nos passou vários e tem vários no processo já, e quando for determinada a perícia, se for determinada, se a juíza acatar o nosso processo, o nosso pedido, tem mais documentos com certeza que a gente consegue juntar. Unsere beiden. Eu não sei, nós arrolamos o seu Mário e o Alexandre para aproveitar a oportunidade de daqui a pouco eles, né, ouvir alguma coisa da parte deles, né? Mas eles sabem. Uma coisa que é importante. O Alexandre. Uma coisa que é importante, depois eu deixo o Fábio falar, é assim. O Roger, não sei se teve a oportunidade de fazer alguma audiência com a doutora Solange, tá? Que é a juíza que vai presidir a nossa audiência. Sim. Teve? Tá. Ela é uma pessoa bastante complicada, vamos dizer assim. Não é complicado. Nós temos que ter um cuidado, tá? Certo. Uhum. O cuidado nas perguntas que nós vamos fazer, né? Porque se ela começa a entender que parte para um lado meio impertinente da coisa, aí ela vai negar qualquer pergunta que nós formos fazer, tá? Entendi. O Fábio também falou já, a Sandra, não digo a Sandra, mas a Sandra é a advogada, vão fazer de tudo para o Roger perder a paciência. Tá? Isso é
certo. Isso é certo. Então, assim, muito chazinho de maracujá. Isso que eu ia falar. Água de melissa. Isso que eu já falei pra ele. Meditação. Isso que eu já falei pra ele. Ele tem que manter a calma. É melhor não falar nada do que falar alguma coisa errada. Exatamente. Exato. Ele pode ficar. Die haben mir so falsch Desculpa me meter, beigebracht. doutora Cris, mas assim, Não? é importante o Holger se segurar para a juíza não implicar com ele. Por mais que a gente diga que é imparcial, o juiz é um ser humano. E se implicar, o Holger sai perdendo. Então, Sim. assim, nós temos que fazer o Holger como vítima e é o que a gente está fazendo até agora. Então, é importante o Holger se controlar. Mesmo que ele fique muito bravo, ele vai ter que transparecer calma. E Entendi. não elevar o tom de voz. Uhum, entendi. Não, não, isso que eu vou dar um conselho pra ele. Eu vou dar um chute na canela dele. Maurício. Daí o que nós podemos combinar já assim? Nos comunicamos pelo WhatsApp, até durante a audiência, né? Assim, Sim. qualquer coisa que nós precisarmos falar. O Alexandre vai comparecer presencial em Gravataí, já confirmou. Estará lá. Estaremos eu, o Dr. Fábio, Sim, a Sandra, a doutora Fernanda, né? Na audiência, na sala de audiência do fórum. sim. Então, virtual tá a senhora, o Holger e o Mário, se for chamado para prestar o depoimento dele, né? Uhum. Uma pergunta que eu gosto de fazer, né? Já sei a resposta, mas eu vou fazer. Alguma proposta de acordo, Holger? Hast du irgendein Angebot, was du geben möchtest, ihr? Das Angebot hatte sie schriftlich gekriegt. Das hatte ich schon vor der Scheidung gegeben. Entweder Ele tinha dado uma proposta por escrito para ela, né? Mas eu acredito agora tá difícil, né? Porque ela, vamos dizer, a gente vai depender o que ainda se encontra, cadê o dinheiro, cadê as coisas que estão na propriedade dele, né? Não se sabe a situação que ele vai. es gibt kein né? Angebot mehr jetzt leider. No momento, eu acredito que não é possível de fazer porque não se sabe o que ela já vendeu, o que ela já assumiu, né? Vamos dizer, 660 mil. Se tivesse dado na época, se tivesse falado para pegar a metade, né? Era uma proposta já, né? Agora, se não tem mais nada, fica difícil, né? Es gibt kein Angebot mehr. Não, Então- não é que não tem mais nada. O que acontece? A nossa tese é a seguinte, bem como o Dr. Fábio falou no início. Houve um problema na tradução do contrato, porque o contrato, o alemão, o pacto, prevê participação final nos aquestos. Sie hätte A doch. participação final nos aquestos é toda uma matemática ali, onde, vamos dizer assim, que cada um vai receber conforme a sua participação, fazendo um resumo bem rústico da coisa, né? Na separação de bens, aqui no Brasil, teoricamente, se a juíza entende que, sim, foi um regime de separação de bens, o Holger sairia sem nada. É isso, né, doutor Fábio? Kann nicht sein. Mas claro que não é assim tão simples porque a gente tem um enriquecimento ilícito. Como Não, claro. o Holger entrou com uma participação, ele pagou, vendeu as casas, isso tudo a gente já colocou. Mesmo que a juíza entenda que a separação total de bens tem que se levar em consideração aquilo que o Holger aportou na compra do imóvel e dos bens. Que é como a doutora Cris falou antes, é um cálculo matemático. Por isso que... É um cálculo matemático fundamentado nas provas todas que o Holger tem. Exatamente. Não, eu acho que no momento fica difícil de qualquer acordo, né? Porque, vamos dizer, o sítio em si tem um valor, né? Mas, do jeito que a Sandra, vamos dizer, o dinheiro também tem um valor que estava lá. E cadê o dinheiro? O que ela fez com esse dinheiro? Né? Cadê as máquinas se tiver lá? Se tem as máquinas lá ainda, não se sabe, né? Não se sabe o que tem lá. Die Teiche. Os investimentos, os animais que tinha lá, os peixes que estavam colocados lá dentro. Não se sabe o estado que está lá.
Então, eu acho que o importante é de fazer exatamente esse pedido de constatação dos bens que está lá. Como que está hoje a situação do sítio? Cadê o dinheiro? O que ela fez com isso? O dinheiro fica complicado, né? Não, assim, É, mas para... Não, porque até onde eu sei era dinheiro, né? Embaixo do colchão, vamos dizer assim. Né? Sim, mas tem as provas que saiu da conta, né? Ele tem todas as retiradas. É por isso que eu acho que nós fizemos, depois você pode dar uma olhada na lista das perguntas, né? Onde se pergunta a ela se ela fez retiradas das contas, se ela teve acesso às contas e o que se fazia com o dinheiro. O que ela fazia com o dinheiro? Se ela fez a retirada, o Roger tem a comprovação que parece que em poucos dias ela tirou mais de 66 mil reais. Cadê o dinheiro? O que ela fez com isso? Né? Ela não depositou em lugar nenhum, ela não comprou nada, né? O que ela fez com esse dinheiro? Hat sie auch nicht auf mein Konto gebracht. Então, eu acho que tem que conseguir uma confissão que ela fala que ela retirava dinheiro. Ele tem as provas, enquanto ele viajava, ela estava no caixa eletrônico e retirou o dinheiro. O que ela fez com isso, né? 64.000. Então, tem as perguntas depois que a gente tem também para tirar todas essas dúvidas, inclusive os testemunhas também, o Alexandre, por exemplo. O Alexandre foi para a Alemanha. O Alexandre conhece o Roger desde, vamos dizer, muito antes da Sandra. Ele conhece as casas, ele sabe que o patrimônio veio tudo da parte do Roger, 100%. Que a Sandra nem contribui com nada, na verdade. Eu acho que o pouco que ela fez na propriedade, no sítio, não paga nem vamos dizer, os gastos com ela mesmo, né? Da musst du auch zu sagen, Mario kennt die ganze Familie. E o Mário, inclusive, o Mário se dá testemunha porque ele conhece a família da Sandra. Und die Situation und die Probleme und alles kennt Ele sabe a situação também da família Sandra, que não tem patrimônio, né? E eu acho que a única herança que a Sandra teve, ela deixou pro irmão. Ela até nem pegou, né? Neben mit dem Geld, wenn sie das jetzt geklaut hat und es ist verschwunden, dann sollten die sofort einen Daumen drauf machen auf das Geld, was sie noch an Entschädigung kriegen. Vamos dizer, como a gente não sabe, né? Que não se sabe, na verdade, o prejuízo, se realmente ela vendeu os bens, móveis, tudo isso daí, vamos dizer, se a juíza determina que vai ser feito esse levantamento, né, após a audiência, para já pedir uma penhora em cima dos processos que a Sandra pode estar ganhando, né? Inclusive aquele processo do Darcy. Aquela parte dela, que ela teria a metade dessa daí, serve como pagamento do prejuízo que ela causou por Roger. E tem que fazer uma penhora em cima dessa aí, né? Se for possível de fazer isso. Já pedia, né? Constatando que ela vendeu as coisas sem autorização. Inclusive, no processo criminal, eu vi que a Ana Carolina, né, que é a promotora, ela escreveu que o resto dos bens móveis que vai ser discutido no processo civil. Né? Dá para não misturar essas coisas. Eu entendo o que vocês estão falando, mas é que assim, a gente ainda não tem uma sentença. A gente pode pedir uma restrição, como tem no imóvel, né? Isso já tem. Hoje a doutora Cris fez o pedido de restrição, então assim, a Sandra não pode vender o sítio, senão ela já teria vendido, a gente sabe. Sim. Quando a gente fez a defesa, a gente pediu restrição. Os bens móveis a gente não sabe o que tem, né? Então, eu acho que... Então, eu acho que agora essa oportunidade, né, nem se depois for decidido depois da audiência, para fazer o levantamento dos bens, porque o Roger tinha a lista, e para verificar, para perguntar a Sandra, dando a lista para ela, perguntar o que ainda está lá. O que ela fez com aquilo. Was man Sandra fragen sollte, was die Sitio ihrer Meinung nach wert ist. Nein. Na gut, Não. Mas eu acho que fazer essa pergunta para ela na audiência não vai dar certo. Mas, tipo assim, pode ser depois que ela responde, que pede para ela para falar o que ainda se encontra no sítio, o que aconteceu com os bens móveis, porque enquanto não está em nome de ninguém, ela não podia ter vendido, porque não se sabe de quem que é. Né? Hoje, o que a juíza tem na frente dela? Ela tem que o casamento é separação total de bens, então, em tese, a Sandra poderia dispor do que ela fez. Essa é a preocupação da doutora Cris. A gente está dizendo que está errado, então a gente está comprovando que está errado.
Mas o documento oficial que a doutora tem, que a juíza tem, é aquela maldita certidão de casamento constante de separação de bens. Então, em tese, é tudo da Sandra e ela podia fazer o que quisesse. A gente restringiu a venda do sítio. Mas as outras coisas móveis, isso vai ser comprovado no decorrer do processo. Seria isso, né, doutora Cris? Mas, tipo assim, por exemplo, Seria isso. mas, por exemplo, o que tá no nome dela, mas os peixes não tá no nome dela. Ah, Entendeu? mas é que tava É, eu tô falando gerador. Diese O que Solaranlage. acontece? Die hat Aquilo eine que vai em Faust cima bezahlt. do teu imóvel é teu. Die Container. Isso é uma regra de direito civil. Inclusive, isso é assim na Alemanha também. Como é que é o nome deste processo, doutora Cris? Quando eu planto algo em cima do terreno, a plantação pertence ao dono do terreno. Não é a cessão? Concessão, exatamente. Então, assim, Entendi. tudo aquilo que foi feito do imóvel é do proprietário do imóvel por acessão. Mas máquinas não. Máquinas que ela não consegue comprovar a propriedade, não, né? Tudo bem, mas aí isso tem registro, né? É isso que a gente está discutindo hoje. Sim. Ich nehme doch Fotos von den ganzen Maschinen. Infelizmente não ficou no nome do Robert, ficou no nome dela. Não, mas O tem, recibo tem, não. tem algumas que ela tem notas, outras não tem nota. Die hat doch alles geklaut. Pois é. E aí Então- não tem nota, como é que comprovar a existência para o juiz? Ich Mas hab não, noch- a existência tem, porque tem fotos, tem vídeos. Ich habe auch noch. Entendeu? Ich hab auch- É que assim, ó, a existência se prova com documento. Ter foto pode ter sido alugado, pode ter sido emprestado, pode ter sido um monte. Assim, nós temos que ver num processo judicial se comprova aquilo que eu tenho em documento. Tá? A testemunha vai dizer, eu acho que era, ela não tem certeza. Aí a Sandra diz, era alugado. Cabe a nós comprovar que era propriedade. Eu preciso do documento. Prova documento é que eu documento, principalmente documento. A prova testemunhal, neste processo do Volga, ela não ajuda, ela não influencia muito. A prova do processo do Volga é uma prova documental. Quanto mais documentos a gente tiver, melhor. Ich habe doch schon E mais uma pergunta, por exemplo, como a Sandra, se comprova, por exemplo, na entrega dos computadores, que ela formatou, ela destruiu as provas, inclusive para se beneficiar no processo penal. Entendeu? Porque, na verdade, ela está destruindo as provas por Holger se defender. É que assim, processo penal a gente não pode falar. Tá? A gente não é advogado nesse processo penal, processo penal é outra coisa. Tá? Foi entregue o computador e o Volga não levou lá no processo penal, né? O, O notebook, ele não quis porque ele queria que fosse feita uma avaliação de computador. O problema, eu vi, na verdade, o juiz determinou, né, ele constatou que, na verdade, ele não foi buscar o computador, aí ele pediu uma perícia, mas eles queriam que o Holger pagasse a perícia, mas ele não tem dinheiro para pagar R$6.000 para fazer uma perícia. Aí, a outra determinação seria fazer uma denúncia para ela, que ela sumiu com as provas. Simplesmente fazer essa denúncia, né? Das Geld kann ich beweisen, das will ich zurück. É que quem alega tem que provar. Sim, Então, mas se mas no caso criminal, é a mesma coisa. Por isso que a perícia tinha que ser paga pelo Holger. Isso é regra de processo. Pede uma perícia, a pessoa tem que pagar essa perícia. Es nützt, aber der nützt doch nichts, wenn da nichts drauf ist. mas tipo assim, eles não precisam nem fazer uma perícia, porque se a gente liga não tem nada em cima, não, né? Na verdade, jeder- kann jeder sehen. qualquer um vê que não tem nada, né? Assim, a gente entende isso. Sim. A gente Das sind entende. 3 Rechner, soll ich 18.000 Só que Euro não bezahlen? somos nós que vamos decidir, né? Aí que tá. Sim, mas tipo assim, Eu acho importante fazer algumas rápidas colocações. Primeiro, é uma dúvida que eu tenho. Acho que eu já sei a resposta, mas também vou perguntar. O Holger não tem interesse mais nesse sítio. Digamos que a Sandra resolve ir embora. Eu vou embora, não quero mais. O Holger não tem interesse mais em tomar posse desse sítio? lógico que tem. Eigentlich nicht, ich will mein Geld zurück. Tem? Porque o problema é que ele não vai conseguir o dinheiro, não vai conseguir vender.
Eu acho assim, Uma eu tô pergunta primeiro. eu tô respondendo porque não adianta se ele fala que não tem interesse, vai fazer uma avaliação por baixo do valor, porque o serviço que ele colocou lá dentro, o dinheiro não se vê. Fazer uma lagoa, fazer esses tanques, é caro. É caro. Bastante caro. Né? Trabalhoso, ele gastou 2 anos da vida dele cavando buraco. Tá, Então, porque é importante assim, ó, que é o seguinte, tá? Esse processo do Roger, vamos falar desse que eu conheço, né? É um processo para se arrastar por no mínimo uns 10 anos, tá? Tô falando assim, às vezes, tá? um acordo, né? Vale mais a pena. Die sonst Geld Não é zurückzahlen. vale mais a pena. É até em termos práticos. Eu aceitar alguma proposta, alguma coisa que venha, tá? Do que eu ter um direito reconhecido daqui a 10 anos e não conseguir mais usufruir do que foi dado para mim. Eu não sei se eu consegui ser clara no que eu falei, tá? Não, eu entendi. Entendeu? O que eu quero deixar claro também, eu e o Dr. Fábio, o que estiver ao nosso alcance, depender de nós dois, nós vamos fazer para que o Roger receba o máximo que a gente conseguir comprovar que sim, ele tem direito, foi ele que fez. Só que não somos nós que decidimos isso. Entendi. Tá? Como seria, por exemplo, no primeiro passo, porque nessa audiência, na verdade, vai ser ouvida só as testemunhas, né? E vai ser ouvida a Sandra e o Roger, e para discutir se a juíza aceita essa certidão que feita na Alemanha. Eu acho que esse seria o primeiro. Agora ela não vai analisar isso. Ela não vai analisar. Aí depois da audiência ela vai analisar o Sim. processo, vai perguntar se tem mais alguma prova a produzir, que ela faz uma coisa chamada saneamento. Aí nós temos o pedido de ofício para a Receita Federal, que ainda não foi analisado. A gente tem o pedido de restrição, a gente tem o pedido de levantamento do imóvel. Isso tudo ela vai fazer depois da audiência. Sim. Ela não tem prazo para essa análise ainda. Não Entendi. depende de nós. Mas não seria interessante, primeiro, para ver qual que vai ser a decisão dela? É que ela não vai decidir na audiência. Não, Ela eu tô falando esperar essa decisão dela primeiro. Por quê? Sim, nós vamos ter que esperar. Eu acho que Tu diz que no sentido de fazer um acordo, alguma coisa ou quê? mas eu acho que é muito assim, nesse momento fazer um acordo, o acordo pode ser feito depois também. Eu acredito. Pois é, essa é a minha pergunta. Sim, Depois. Um acordo pode ser feito. Exatamente, mas eu acho que primeiro tem que ver se o contrato, vamos dizer, feito em Dinamarca, vai ser aceita pela juíza. Depois, se tiver alguma dúvida, aí antes de brigar, eu acredito que o Roger tem que se sentar para ver se compensa, às vezes, fazer um acordo com a Sandra para não enfrentar os 10 anos. Tá? Então tu conseguiu entender onde é que a gente Entendi. Porque tem uma pequena chance, né? Tem uma pequena chance que a juíza vai reconhecer que realmente que as provas do Roger são suficientes, que ela vai aceitar que o pacto nupcial, né, na verdade, foi aquele lá feito na Dinamarca e que, na verdade, pertence 100% tudo a Sandra, a Roger, né? Tem uma pequena chance ainda. Eu não sei se tem também, se a gente consegue, por exemplo, deixar transparecer para essa juíza que a Sandra que na verdade ela fez um enriquecimento ilícito. Na verdade foi um golpe, que ela deu um golpe no Roger, né? Isso é uma tese nossa, uma segunda tese, né? Que foi tudo programado. Inclusive a denúncia penal. Sie hatte all die Jahre Zeit gehabt, sich das Ding anzugucken und zu übersetzen. A gente viu, a gente tentou essa tese. Caso não se aceita pelo enriquecimento ilícito. Isso já está no processo. Sim, então eu acho que assim que tem que antecipar a decisão da
juíza, a gente tem que esperar ela falar. Nós agora vamos fazer a audiência, né? O Holger vai ficar tranquilo, ele não vai levar os espinhos, as alfinetadas que elas vão tentar dar nele, né? Ele vai apoiar tudo bem na audiência, daí nós vamos esperar para ver o que a juíza vem dizer para nós. Não tem como a gente antecipar. Assim, tudo está no processo, tá? Isso que tu está dizendo a gente já colocou, a gente já pediu a restrição, a gente já pediu para não vender, a gente já disse, caso vocês aceitem a separação total de bens, então o enriquecimento ilícito, as custas do Holger, os imóveis que ele vendeu, tudo isso a gente já colocou no processo. Entendi. Mas mesmo assim, nós vamos mandar as perguntas que a gente vê, depois vocês escolhem. Eu acho também que seria importante depois só responder, falei, essas perguntas eu achei interessante, essas daí não. Para o Holger também se preparar, quais que podem ser as perguntas que podem ser feitas para ele. A gente não tem como saber, porque é outro advogado que vai fazer. Assim como a Sandra não sabe o que a gente vai perguntar, porque assim, isso é importante, nós não podemos perguntar para o Holger. Tá? Sim. O cliente que eu represento, eu não faço pergunta. Entendi. Para a testemunha dela, eu posso perguntar. Para ela, a gente pergunta. Agora, para o Holger, a gente não pode fazer nenhuma pergunta. Nenhuma. Eu pensei que era possível. Não. Só quem faz é a advogada da Sandra e o Ministério Público e a juíza se achar importante. Para o Holger, a gente não pode fazer pergunta. Entendi, não entendi. Faz. Entendi. Isso é regra processual. A parte que a gente representa, a gente não faz pergunta nenhuma. Entendi. Eu pensei que ele tinha como falar pessoalmente. Então, dessa audiência não vai ter a pergunta, nem ele vai ter o direito de falar, né? Só responder as perguntas. Ele só pode responder o que a juíza perguntar. Né? Nada além daquilo. Ok. Isso eu vou explicar para ele. Correto, certo. Ele tem que ser objetivo. Aquilo que a juíza perguntar é o que ele vai responder. Mesmo que ele sinta vontade de falar mais, nesta situação, quanto menos é mais. Ok, entendi. Tá? Entendi. Uma coisa importante. Fala. Pode falar? Como o depoimento pessoal se propõe uma confissão, às vezes, na gente falar demais, a gente acaba se perdendo. Então, assim, se a juíza perguntar que cor é a casa é verde, bom, mas não vai além. Tem que ser objetivo. Ok, eu falo para ele. Exatamente. Eu faço isso nas Eu sei que o Holger se sente mal por não ter conseguido falar com a juíza para explicar tudo o que aconteceu, o que ele queria falar, como ele se sente, mas isso a gente já fez no processo em nome dele. Então, agora, no interrogatório dele, ele tem que responder só o que se perguntar e nada a mais. Ok, entendi. Eu vou explicar para ele. Ele precisa ser extremamente objetivo nas respostas. Mesmo que ele se sinta lá dentro, eu quero falar isso, eu quero que a juíza veja do meu lado. Não, tem que ser objetivo. Entendi. Eu vou conversar com ele sobre isso daí para se preparar. Tá. Tem que ser objetivo. A gente não sabe que tipo de pergunta vai ser feita. A gente não sabe o que a juíza vai perguntar. Né? Vai ter alguma coisa que talvez desestruture ele, deixa ele bravo, ele precisa segurar. Né? Infelizmente, eles vão tentar fazer isso. Tá? É como a doutora Cris falou antes. Só que ele precisa ser objetivo. As respostas dele têm que ser as mínimas possíveis. Okay. Tudo bem. Não, mas aí importante. Sim. Uma coisa importante. Dependendo, tá? A gente pode sentar lá, a juíza analisar o processo e daqui a pouco entender que não vai ouvir ninguém. Certo, Fábio? Isso também, inclusive, o Holger até falou, será que a Sandra não vai inventar alguma coisa, vai ficar doente, não vai aparecer, não vai, né? Não, isso até não digo isso, mas o que vocês pretendem provar com depoimento, com testemunha? Aí um advogado fala uma coisa, outro fala outra, ela vai dizer assim, não, mas então isso aqui é aprovado só, o que pode até ser bom para nós. Por escrito, né? né? Isso aqui é aprovado com documento, com perícia, então, né? Não vai ter audiência. Se não tem proposta de acordo, a audiência termina aqui e vamos para a próxima fase. Eu já também houve caso assim. Pode acontecer. Entendi. A gente não tem como prever, tá? A gente não tem como prever o que se passa na cabeça da juíza. Mas eu tenho uma pergunta. Há muito tempo eu tenho essa pergunta. Eu quero saber, se possível responder, onde é que foi que o Holger me achou entre 1.600 e tantos advogados que tem a comarca de Gravataí?
Se ele me achou no Google, se ele foi indicado por alguém, se ele tem como responder isso. Tá, eu vou perguntar pra ele. Wie kamst du an Christina? Ich wohne gleich nebenan. Ja, du wohnst nebenan und Ich wohne gleich nebenan. Ich kann jeden Tag bei ihr ins Büro gucken. ele disse que ele é seu vizinho. Como assim, Olga? A gente mora em Gravataí, que é grande. Nein, ich brauchte keine 2 Minuten zurück. Ele disse que você mora 2 minutos da casa dele. Ich kann sehr zurückhaltend sein. Und wer hat sie gesagt? Bitte? Hast du das Schild gesehen von Ich ihr? habe das Schild gesehen, ja. Ich Então, ich laufe jeden Tag dran vorbei. ele passou e viu a sua placa, né? Do escritório. Ah, tá, até aí tudo bem. Agora eu fiquei, eu não entendi. Nur wir hatten Corona und ich wollte insgesamt keinen Kontakt haben. Das war meine Sache. Né? Então, ele disse que ele sempre passava na frente da sua... Wir müssen nochmal machen. Aha. Warte. Stop Connecting. Ja, Stopp. Und jetzt gehe ich einfach nochmal neu rein. Ich habe ja gesagt, es wird nicht lange dauern. Da brauchen wir ungefähr 1 Minute warten. Ne, und dann können wir wieder weitermachen. Recording in progress. So. Jetzt müssen die beiden nochmal neu reingehen. Ich hab auch geschrieben, wir müssen dann ungefähr nach 1 Minute nochmal reingehen. Hol mich mal ganz kurz ab, solange die nicht da sind. Also sieht nicht gut aus, finde ich. Langsam. Also ich fange jetzt nicht an, die Diskussion, wenn die gleich hier da sind. Mhm. Na gut. Schreib mir hier rein, bitte wieder einloggen. Wo denn? Da unten kannst du reintippen. Por favor. Hm. So, da gucken. De novo, ne? Mach doch mal schon mal Res. Okay. Res. Okay. Ich finde es nicht, das scheiß Ding hier. Wo ist das Ding? Das Z hin? Das was? Wo ist das Z? Ja, das Z ist beim Y. So. Okay. Kann los? Wir haben nur 40 Minuten, das ist das Problem bei denen, wenn die umsonst sind. Da müssen die nochmal neu reingehen. Aber ich bin ja schon wieder drin. Ich sagte, unter 1600 Anwälten, die diesen Gravatarie gäbe, hättest du genau sie gefunden. Ich wohne direkt nebenan. Ich zeig's dir nachher. Ist genau an der Ecke. Du kommst von mir aus dem Haus raus und hinten am Straßenende da ist sie. Und du hast aber nie persönlich gesehen, gell? Nein, nie. Und wir hatten noch Corona, deswegen auch nie Kontakt. So. Agora de novo. Então, ele falou pra mim que na pandemia, então ele não queria ter contato com ninguém, passou sempre na frente do seu escritório, viu a placa e fez o contato. Und dann haben wir aber knallhart darüber geredet. Gravataí é Bem grande, simples, né? bem simples. Mas ele falou depois que vai mostrar pra mim, porque eu nem sabia também esse detalhe, não. Eu nunca perguntei também pra ele, né? Aí, eu nem sei também onde ele Mas mora. era meu vizinho. É. Nossa, eu tenho que me cuidar. Frag sie mal, ob sie den kleinen Dackel, die kleine Dackeldame und den Mischling kennt, den Braun. Ah, ele perguntou se você conhece Salsicha. É um cachorrinho lá, salsichinha, um Dachshund. E Und der kleine Braune. é um pequenininho marronzinho. Um cachorro. É, mais ou menos um cachorro médio, que fica sempre na rua lá. Die sind gegenüber von denen. Die sind die Besitzer, die Tischlerei haben. Então é também no outro vizinho deles, em frente. Nebenan sind die Hunde. Von Eles, nebenan. só no vizinho. É só de lado, esse cachorro. Ele mora de lado desse pessoal desse cachorro. Die Hunde Ainda tem uma serraria? Não, ja, doch, das war mal eine Sägerei. era uma serraria antigamente? Disse que Oder eine fabricação de móveis, alguma coisa assim que ele disse? Nein, keine Immobilien. Keine Möbel? Das waren Bautischler. Oder Metallarbeiten. Irgendwas haben sie in der Richtung gemacht. É, alguma oficina que... Die haben eine Garage gegenüber. Eles têm uma garagem em frente e os cachorros. Ele mora lá. Wenn sie aus dem Haus geht, gleich links. An der Ecke. Quando você sai da sua casa, lá da esquerda. Die Tu não Seitenstraße. sabe minha casa de que lado? Lado esquerdo. Die Esquerda. Da sind die. São os cachorrinhos. E ele mora ao lado dos cachorrinhos. Tá bom. É
Also die Hunde haben mich O dreimal am doutor Tag Fábio besucht. não pôde retornar, Aham, tá? certo. E como eu disse, né, que a gente, da nossa parte aqui, o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Tá? Sim, eu Só agradeço que o o que me nome do preocupa- Roger, eu vou explicar para ele, eu entendi bem qual que é a Tá. preocupação e qual que são as possibilidades, né? Nós fizemos essa lista das perguntas, né, que podem às vezes ser feitas, mas foi mais uma coisa, o que que o Alexandre sabe, o que que o Mário sabe, né? Isso é mais referente a Isso é isso daí. muito importante para nós. Eu até conversei com o Fábio de daqui a pouco fazermos um grupo, eu, ele e o Roger, porque daí fica mais fácil da gente se conversar. Não sei se o Roger concorda. Pode fazer. Pode fazer. Eu vou, Tá. ele vai mandar. E só vou dar uma pequena correção o que ele escreveu, porque tem alguns que o entendimento não é a mesma coisa que a gente colocou em alemão. Na tradução Não, mas não isso é a é mesma. tranquilo. Hoje é terça, né? Então é segunda. Sim, audiência. sim. E daí nós vamos sentar, vamos só ver o que na verdade, o que que sabem, né? Como que aconteceu, qual que é, o que que pode ser feito de pergunta para Sandra, por exemplo, né? E Tá, pro uma coisa que me ocorreu agora. Provavelmente a doutora Fernanda, que é advogada da Sandra, Sim, vai querer saber qual é a relação de vocês, amizade, parentesco, né? Uma Então, estejam amizade- preparados para responder isso. porque é ela uma vai amizade, uma amizade, tu faz um favor aqui, nada mais, nada. Ja, alles Entendeu? bezahlt. Und dann kann perguntar, eine que ela Person vai querer perguntar. Uhum. Isso é certo, tá? É uma Eu amizade, penso assim, é uma amizade, o Roger quase virou meu irmão, né? ótimo, Tá? ótimo. A gente não ganha Porque nada, não assim, ganho na nada com verdade, isso, não ganho nada com isso, não sou namorada dele, nada sim, disso. ela pode querer perguntar. Não estejam sou, preparados. não sou namorada dele, entendeu? Ele tá passando uns dias aqui, na verdade, eu abri as minhas portas para ele, e a gente tá dando uma mão, né? E só, entendeu? Só, Então tá, entendeu? tá bem? Tá? Ótimo, é isso. Tudo que a gente conversou aqui agora são suposições, pode Sim. chegar na hora da audiência e acontecer tudo diferente, Exatamente. né? Uhum. Mas é importante essas perguntas que vocês fizeram, que foi naquilo que eu pedi que vocês fizessem Sim. na nossa conversa. Sim. Para mim é importante, talvez para o doutor Fábio tenha um outro entendimento, não tem problema, mas para mim é importante entender todos, né, uma ordem cronológica das coisas, aquilo que vocês, né, já têm pronto aí. Uhum. E é importante esse esclarecimento do Alexandre, né, o que ele sabe, o Mário, o Roger já tinha conversado comigo que o Mário era principalmente com relação a conhecer a família da Sandra, Isso. saber como era, né? Isso. Então é interessante isso. E se nós conseguirmos ouvir o Alexandre, se der tudo certo, a gente já vai perguntar mais a questão assim, como ele conheceu o Roger. É bem nessa linha assim, ele conhecia as propriedades que o Roger tinha, porque as fotos das propriedades estão dentro do processo, das 3 que ele vendeu na Alemanha, né? Então, é no dia lá ver o que se apresenta. Então, quanto mais informações a gente tiver para poder correr para um lado ou para o outro, melhor, né? Com certeza. E aí, como eu disse, a gente pode chegar, se preparar para tudo isso e a doutora Solange entender. Que não vai ter audiência. Wenn die möchten, wenn Porque die, ela vai querer, normalmente, ela primeiro vai iniciar a audiência querendo saber se tem uma proposta de acordo. Eu vou dizer o seguinte, por uma questão de educação, eu sempre escuto se o outro lado tem uma proposta, die hat doch ein Angebot né? gekriegt. Nós vamos dizer que não, Jetzt nicht né? mehr. Mas como ela é autora do processo... Não então, custa nada escutar, né? Não custa nada escutar. Com E certeza. aí depois, o normal é a doutora perguntar sobre o que são as provas, o que vocês pretendem provar. E aí nós vamos trazer a nosso lado, eles vão trazer a dela. E ela pode chegar e dizer, olha, eu entendo que isso não é caso nem de prova, nem de depoimento pessoal. E dizer que o processo vai concluso para analisar. Aí nós vamos dizer, doutora, tem
pedido de perícia, nós precisamos periciar a propriedade, ver como é que tá, entende? Então, daqui a pouco vai ser mais uma conversa nossa de advogados com ela, para ela entender o que nós queremos, o que nós buscamos no processo, Sim. né? Então, até acho que seria muito bom se nós conseguíssemos partir para esse lado. Entendi, entendi. Noch eine Sache wollte ich Entendi. sagen. Sandra hat ja auch in dem ganzen Prozess mit Baretti gesagt, sie wäre arm wie eine Kirchenmaus und ich müsste das alles finanzieren. Ist doch ein schlagender Beweis. Seit Jahren. Wenn sie jetzt auf einmal Geld hat, woher hat sie das Geld? Warum brauchst du Prozesskostenhilfe? Não, ele falou também que a Sandra sempre nos processos com Baretti sempre falava que ela era pobre, que ela não tinha dinheiro, que ela sempre pediu ajuda, né? Vamos dizer, a justiça gratuita, tudo isso daí também. Ele sempre falava que não tinha dinheiro. Isso nós colocamos no processo, tá? Tá. Logo que teve a mediação com o Dr. Baretti ali, a gente fez tudo, entramos nos processos e aí tinha, logo depois que ele pediu a renúncia, né, que ele renunciou aos poderes que o Roger otorgou para ele, entramos nos processos e tinha nos processos as petições dele, informando que com o divórcio ele não poderia mais representar os dois, então ele representava a Sandra. E que, como quem sempre sustentou a Sandra, não usou essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer, foi o Roger, ele pedia para ela, a partir daquele momento, o benefício da assistência judiciária gratuita. Essas petições estão todas no processo de divórcio. Tá? Essas petições dele dizendo isso. Não, tá tudo bem. É o suficiente. Na verdade, as provas tá tudo aí no processo. Aí que tá. As provas, elas estão... E eu entendo que são provas documentais. Exatamente. A Sandra, na verdade, não tem nada na mão. Né? A Sandra só tem, na verdade... Achso, und die Angebot hat sie ja gekriegt. A, B und Não, C. vergiss es. Na gut, von mir aus vergessen wir das. Dann gehen wir nicht drauf ein. Ich will mein Geld zurück. Porque as propostas ela tinha feito antes, né? Mas eu acho também, nessa altura do campeonato, né? Seria interessante para entender como que a juíza tá vendo. Se tem alguma chance do Roger recuperar 100%. Se depois ele decidir que vai ser separação de bens, aí eu acho que daí pode partir para uma outra, para outro lado, né? E pode se pensar em, às vezes, fazer um acordo, né? Não, eu até concordo, sim. Concordo, acho que não precisa ser feito um acordo agora, né? Isso, mas me parece que é algo para começar a ser pensado como estratégia, né? Daqui a pouco, não vou conseguir tudo o que eu queria, não vou ter de volta tudo que eu investi, e isso me parece que já é uma realidade. Infelizmente, o Roger não vai mais conseguir ter de volta, né? De uma maneira justa tudo que ele investiu. Isso não volta mais para ele. Com certeza o dinheiro com certeza já se foi, né? Sim, imagina. Vielleicht hat sie ja noch irgendwo jetzt einen Goldschatz gefunden. Ich habe keine Ahnung, dann soll sie es bezahlen. Mas eu acho que... Então, agora, vamos ver o que eu entendi, pra gente também ver. Nós vamos enviar as perguntas, né? Depois vocês continuam trocando essas ideias pelo WhatsApp, né? Fazer o grupo, daí... Vou fazer o grupo, né? Daí, o que o Roger não entender, eu vou explicar para ele. Primeira coisa, eu vou explicar tudo o que nós falamos agora para ele. Vou explicar para ele qual que seria mais ou menos a chance, né? Vamos dizer, as possibilidades da audiência, o que pode acontecer. Sim. Tá? Ok. E também para manter calma, e para manter a calma também no dia da audiência, principalmente, né? Eu chuto da canela que ele vai ganhar de mim. É um chute de canela que eu vou dar nele quando ele abre a boca. O mais importante, na verdade, é a calma. Tá? Inclusive para mim, tá? Porque eu vou dizer assim que eu também tenho que respirar fundo, né? Porque eu já vi que, eu já entendi qual é a estratégia da doutora, da minha colega, da doutora Fernanda. Já deu para entender também tudo que a Sandra fez, né? Todo o histórico, né? Mas... o que nós vamos fazer, né? Precisamos manter a calma e principalmente o raciocínio, né? Lógico, assim, sem misturar muitas coisas. E não pode demonstrar emoção, né? Não pode demonstrar emoção, né? Exatamente. Se for para alguém perder a calma, que sejam elas e não nós. Exatamente. Com certeza, né? Mas tá bom, então. Eu vou e vamos se falando, então eu vou ajudar o Roger, eu vou continuar. E vamos preparar as perguntas e qualquer dúvida a gente entra novo em contato, né? Vice-versa, né? Eu vou criar um grupo agora, então, para
de agora em diante a Isso. gente conversar Exatamente. todos juntos, que fica mais fácil. Tranquilo, então. Tá? Então, muito obrigado em nome principalmente do Roger, né? Tá? Agora eu vou à carta da casa que o Roger morava, do cachorro. Não, tá lá ainda. As coisas dele tá lá ainda, né? O Roger só veio com a bolsa, né? Eu vou atender que tem gente chegando na minha casa. Das Ding? Tá bem. Klingelt. Okay, okay. Muito obrigada, tá? Tchau. 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 Record.